Será que ainda vale a pena ser uma pessoa honesta? Sinceramente, um dia eu fiz essa pergunta para Deus. Ele me respondeu. E por isso, hoje nós vamos estudar sobre a honestidade. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara Santiago e seja muito bem-vindo. Em um dado momento da minha vida, eu estava cercada por pessoas, sejam da igreja ou não, que agiam de uma maneira completamente diferente àquilo que eu tinha aprendido e àquilo que eu acreditava. Eram pessoas que eram desonestas mesmo nas pequenas ações. Eu via pessoas que mesmo em brincadeiras, coisa que deveria ser por diversão, acabavam trapaceando simplesmente para poder ganhar, sair na frente e levar o título de vencedor em nome da competitividade. Eu via também pessoas que não eram honestas em relação umas às outras e aquilo virava uma bola de neve, machucando não apenas as pessoas que estavam envolvidas, mas pessoas ao redor. A falta de verdade, a falta de transparência e de honestidade fazia com que toda aquela situação virasse uma bola de neve. Via também pessoas que queriam tirar proveito e dar uma de esperta, uma para cima das outras e tirar a responsabilidade. E aquilo me machucava. Não eram pessoas direitas, não eram pessoas honestas, não eram pessoas conforme a Bíblia mandava ser. E um dia eu levei essa questão para Deus, mais especificamente em uma noite, em um culto. Eu perguntei para Deus e falei, Deus, será que ainda vale a pena ser uma pessoa honesta? É claro que eu já sabia a resposta, eu já sabia o que Deus iria falar, mas meu coração estava angustiado e eu queria levar isso até Ele. Então, Deus me lembrou da história de José. Mesmo que as pessoas ao redor de José não fossem justas ou não fossem honestas, José manteve o seu caráter e foi íntegro e justo. Deus estava com ele durante toda a caminhada e no final ele ainda se tornou governador do Egito. E nesse momento eu entendi o que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu entendi que independente das pessoas ao meu redor, eu deveria ser uma pessoa honesta, eu deveria continuar sendo uma pessoa íntegra. E eu lembrei dessa história, dessa situação, quando eu estava lendo Provérbios 11. Enquanto Provérbios 11 fala muito sobre a honestidade. Inclusive, todas as vezes que falava, eu ia grifando, justamente para poder trazer essa mensagem. E no final, nós vamos descobrir que vale sim a pena ser honesto. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso e descobrir as razões do porquê nós devemos ser honestos, e não só isso, mas o que a Bíblia fala sobre a honestidade. Então vamos lá, nós vamos ler quase o capítulo todo, mas eu vou lendo os versículos e pausando, assim fazendo alguns comentários. Hoje outros já são bem intuitivos, então a gente vai passar por eles e no final trazer uma grande conclusão sobre isso. Bom, o primeiro versículo é o 1 e fala assim: O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. E a minha Bíblia tem até uma partezinha de estudo que explica que naquela época a balança usada era a balança de 2 pratos. E eu vou explicar mais ou menos como funcionava. Vamos supor que eu fosse a pessoa desonesta e quisesse vender alguma coisa para você. Quando eu quero vender algo para você, eu quero te vender menos por um preço maior. Então eu poderia pegar uma quantidade de 1 quilo e falar para você, não, eu vou te vender 3 quilos. Mas o peso que está aqui é só de 1. Então, ao colocar a outra parte na balança, a mercadoria que eu iria te vender, ela iria equilibrar com 1 quilo. Você iria me pagar 3, mas só ia levar 1. E ao contrário também, é verdade, se eu fosse um comprador, eu iria querer levar um comprador desonesto que levasse a minha própria balança. Eu ia querer levar muito mais por um peso muito pequeno. Então, eu levaria um peso de 3 quilos, por exemplo, uma balança desajustada para 3 quilos, e você colocaria a mercadoria e me venderia por 1 quilo, por exemplo, que fosse o que eu pedi. Só que a balança só iria se ajustar em 3 quilos. Então eu pagaria por 1 e levaria 3. Isso seria uma balança desonesta, isso seriam pesos desonestos. O próximo versículo é o versículo 3, e fala assim: As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. O versículo 4. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam em nada, mas a honestidade livra da morte. O versículo 5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons,
Porém, os maus causarão a sua própria desgraça. E ainda dá para emendar com o versículo 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. O versículo 8. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe o lugar dele. A recebe em lugar dele. A 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. É até um pouco triste pensar isso, mas esse provérbio acaba refletindo a nossa própria realidade nos dias de hoje. Nosso coração fica apertado, nosso coração fica entristecido quando alguém que era bondoso, que era honesto, que era íntegro e generoso acaba falecendo. Enquanto que uma pessoa má, que não buscou o arrependimento, que não buscava agir de maneira correta, não gera um sentimento tão triste ao nosso coração. Hoje, como cristãos, nós temos que buscar levar o evangelho a todas as pessoas. Nós temos que lutar, sim, por cada pessoa, por cada alma, para que todos escutem o evangelho. Mas a decisão do arrependimento e a salvação é individual. E cada pessoa escolhe o caminho a seguir. Se deseja se arrepender e buscar o caminho da retidão, o caminho da integridade, ou se continuará sendo uma pessoa má. O versículo 11 fala: quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras do mal a destroem. Pulando lá para o versículo 18, os maus não ganham nada com sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa, será recompensado. O 19, quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. O 20, o Senhor Deus detesta quem tem o coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Olha que legal você alegrar o coração de Deus, você ser uma pessoa agraciada por Deus. E aí eu tenho um outro versículo para comentar sobre, que é Gálatas 1:10. É um versículo bem direto e muito legal. E fala assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Quantas vezes nós temos um coração mau, um coração perverso, um coração desonesto, simplesmente para querer agradar uma outra pessoa e acabamos deixando a nossa integridade e honestidade de lado, enquanto não deveria ser assim, porque é a nossa honestidade e é a nossa integridade que vai agradar o coração de Deus. E certamente é melhor ser querido por Deus, é melhor ser agraciado por Deus do que querer a aprovação das pessoas. É claro que nós vamos tentar ser amáveis com todos, é claro que nós vamos manter a paz com todos, mas o mais importante é não perder os seus princípios por conta das pessoas, é manter a sua honestidade e a sua integridade, apesar do que as outras pessoas estão falando ou fazendo. É melhor ter a aprovação de Deus do que ter a aprovação das pessoas, quando você precisa seguir os seus princípios, os princípios que a Bíblia manda você ter, que a Bíblia te orienta e te ensina. Agora nós vamos para o versículo 28 e fala assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. O 30. Uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Bom, agora finalizamos a leitura, já fizemos alguns comentários e agora vamos para as conclusões. Eu anotei aqui, vou pegar na minha colinha digital. Agora eu tô fazendo a colinha digitada e super me adaptei, gostei demais, vou continuar investindo. E fala assim, bom, as conclusões. Deus gosta de quem é honesto e se alegra com essas pessoas. Isso a gente pode aprender no verso 1 e 20. A honestidade é um caminho seguro. Isso a gente aprendeu no verso 2. Terceiro, a honestidade nos livra da morte, das armadilhas e dos perigos. Isso a gente vê nos versículos 4, 6, 9 e 19. A honestidade torna a vida dos bons mais fácil. Isso está no versículo 5. A honestidade nos ajuda a escapar da angústia. Muitas vezes, o nosso coração fica apertado quando a gente faz algo que não deveria fazer. É mais ou menos essa sensação de angústia. Agora imagina você ser uma pessoa desonesta e ficar sempre com o seu coração apertado, como se tivesse algo te incomodando profundamente. É essa sensação que outras pessoas sentem, as pessoas que não são honestas. Nós, porém, com a ajuda do Espírito Santo, para nos orientar, para nos mostrar
a melhor forma de agir, a forma mais correta de agir, podemos ficar em paz, com o coração leve, com o coração livre, sem sentir esse aperto no coração que é a angústia. Outro ponto do porquê nós devemos ser honestos e se vale a pena ser honesto. Há contentamento quando uma pessoa honesta prospera. Versículo 10. Outro motivo, a cidade se torna importante se uma pessoa honesta a abençoa. Existe recompensa para o honesto, isso nós vemos no versículo 18. A honestidade é precursora da prosperidade. Isso a gente lê lá no versículo 29. E fala assim: prosperarão como as folhagens. E por fim, a honestidade traz bênção para a vida de outras pessoas. Então você não só chama bênçãos para a sua vida pela sua obediência, mas também é usado para abençoar a vida de outras pessoas. Então, acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Por isso, faça você. Mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo, busque você a integridade, busque você a honestidade, busque ser sincero, busque a verdade, porque no final, cada um colherá os frutos daquilo que plantou. Vamos ler lá em Provérbios 5, 21? Fala assim: Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. E lá em Gálatas 6, os versículos 7 e 9 falam assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. E o 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. E agora, para finalizar, o maior e máximo exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus veio na Terra, ele se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. E um dos exemplos que Jesus nos deu foi a honestidade. Mesmo sendo traído, mesmo com outras pessoas passando a perna nele, querendo vantagem em cima de Jesus, Jesus permaneceu firme no seu caráter. Jesus foi íntegro, Jesus cumpriu o seu propósito e Jesus estava inteiro e disposto a cumprir a vontade do Pai. Por isso, hoje nós devemos seguir o exemplo de Jesus e nos manter honestos, mesmo que as pessoas ao nosso redor não sejam. Nós devemos continuar olhando para Jesus, mesmo que as pessoas ao nosso redor estejam errando. Nós devemos ser exemplo e continuar seguindo para o alvo, que é Cristo, influenciando positivamente as pessoas que estão ao nosso redor e, claro, ajudando as pessoas que precisam a caminhar, ensinando a verdade, mas que nós, em primeiro lugar, possamos olhar para nós mesmos e decidir ter uma conduta íntegra, ter ações que glorificam a Deus, que se espelham com a imagem de Jesus e que trazem honestidade para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também. Por isso, depois desse estudo, eu tenho certeza que você também entendeu que vale sim ser uma pessoa honesta. Continue o seu caminho com honestidade, continue o seu caminho com integridade e que Jesus te abençoe. Esse foi o devocional de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe com um amigo, envie essa mensagem para que essa mensagem possa ser distribuída cada vez para mais pessoas. Não esquece de deixar o seu comentário também e até o próximo devocional. Tchau!